Tu sente dificuldade de atingir as tuas metas, os teus objetivos? Até fica super empolgado quando se imagina atingindo a meta, se planeja, mas na hora do vamos ver, de conseguir, de aplicar, de manter os combinados contigo, ou abandona no meio do caminho, ou nem começa? Se esse é teu caso, eu te pergunto, será que as tuas metas estão bem estabelecidas? Será que fazendo um pequeno ajuste aí nas tuas metas, tu não conseguiria ser mais constante naquilo que tu te propõe a fazer? O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e hoje eu quero te ajudar a construir as tuas metas de uma forma mais efetiva para realmente conseguir atingir esses resultados que tu espera. Porque não ter uma meta clara, bem definida, é como te propor a escalar uma montanha sem ter noção de estimativa de tempo, sem saber como é que vai estar o tempo, quais são as condições climáticas para isso, não sabe qual a distância. Então, fica difícil ter clareza, porque falta um caminho mais concreto, mais fácil de visualizar. E para te ajudar a construir esse caminho, a gente vai dispor da técnica SMART, que é uma técnica simples, mas muito eficaz, que vai te ajudar a clarear esse caminho. A técnica SMART foi criada em 1981, 6 anos mais velho do que eu. SMART é um acrônimo de 5 letras. Cada letra é uma característica importante que nós precisamos pensar a respeito dessa meta. Inclusive, SMART é uma palavra em inglês que significa inteligente, então já nos dá uma ideia de que essa meta vai ser pensada, bem elaborada. Então, vou te contar os 5 passos gerais e depois a gente vai esmiuçando cada um deles para eu te ajudar realmente a colocar isso em prática, como eu gosto de trazer aqui nesse canal, conteúdos bem práticos. Como SMART é uma palavra em inglês e foi pensada em inglês, cada letra vai ter o significado de uma palavra em inglês, mas a gente vai aqui traduzir para o português para ficar mais fácil de compreender. O S significa específico, o M significa mensurável, A é atingível, R é relevante e o T temporal. Então a gente vai começar pelo S de ser específica. Uma meta clara, específica, objetiva, vai te dizer o quê? O que eu quero, como eu vou querer isso, quando, e ela inclui ações, comportamentos, como eu vou fazer, como eu vou aplicar isso. Então, primeiro eu vou te dar um exemplo de uma meta ruim, que eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu quero ser saudável. Tudo bem, mas o que significa para ti ser saudável? Como que tu vai atingir objetivamente essa meta de ser saudável? Ser saudável por si só é muito vago, não diz como atingir isso. O M de mensurável já fala que é sobre medida. Como que eu vou medir isso? Então ela é quantificável. Quanto tempo eu vou despender para conseguir atingir isso? Por exemplo, pensando aí nessa meta de ser saudável, eu poderia colocar uma meta mensurável que seria: para eu ser saudável, eu quero fazer caminhadas de 3 vezes na semana, por 30 minutos, porque isso vai te ajudar a atingir esse objetivo de ser saudável. Isso é ser saudável para ti. Outra meta ruim que muitas pessoas fazem: Eu quero emagrecer. tá bem, mas isso é muito vago. Uma boa meta te diz quanto tu quer emagrecer, em quanto tempo seria. E a letra A é alcançável. Então ela precisa ser uma meta possível que tu realmente consiga atingir. Não adianta a gente colocar uma meta de Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. isso não é atingível, não é sustentável. E é importante que seja atingível dentro da tua realidade, nas condições que tu tem hoje. Mas o fulano conseguiu. Tudo bem, mas a realidade dele é outra. Precisa pensar, adaptar isso para o que é possível na tua vida. Não adianta a gente colocar realmente uma meta muito alta, porque dificilmente tu vai conseguir atingir. E isso mais vai te trazer frustrações e baixo sentimento de autoeficácia do que de fato te ajudar. Talvez até te dê uma grande empolgação no início, quando tu começar a fazer ali, pensar sobre atingir essa meta. Nossa, vou crescer 10 quilos. Mas
tudo bem, mas, ao longo do tempo tu vai vendo que é muito difícil, e isso vai te trazer frustração e possivelmente tu vai abandonar essa meta. Os resultados das outras pessoas até podem te servir de referências, inspirações, mas quando tu for pensar nas tuas metas, usa isso só como uma referência, não como um objetivo de ser igual ao outro, de conseguir as mesmas coisas que os outros. Uma outra coisa que eu já ouvi algumas pessoas falando: Ah, eu quero ter o corpo da fulana. "Tá, mas pensando na tua realidade, inclusive, do teu padrão de corpo, da tua estrutura corporal, isso é viável? Isso é possível?" Tem coisas que a gente não vai conseguir. Então, desculpa aí o banho de água fria, mas é por essas metas inatingíveis que algumas pessoas abandonam o processo, e eu quero te ajudar a alcançar isso, o que é viável na tua vida. Outra meta ruim: a pessoa nunca estudou na vida, nunca não tem o hábito de estudar. Daí, de repente, ela acha que ela vai ler vários livros por dia, por mês, e tem uma meta alta com relação a horas de estudo, livros lidos, sendo que ela não começou ainda nenhum, ela não conseguiu ler um. Isso possivelmente vai ser uma meta que ela vai abandonar. E não que ela não possa, ao longo do tempo, aumentando a meta ou até chegar nisso, mas bem a longo prazo. Mas nesse primeiro momento, ela precisa ter metas mais realistas, de menores mesmo, dividir essa grande meta em metas pequenas que ela pode ir atingindo, aumentando o senso de autoeficácia dela e seguindo em direção dessa meta, para ela não abandonar mesmo. Então, dito isso, vá com calma. A letra R significa ser uma meta relevante. Ela precisa ser importante. Ela tem que ter um porquê. Por que que eu quero isso para minha vida? O que que eu ganho atingindo essa meta? Por que que isso é importante para mim? E aí essa meta precisa estar alinhada com os teus valores, com as prioridades, o que que me mantém conectado a essa minha meta. Isso é importante, sim, nós termos muito claro, porque quando nós começamos normalmente a caminhar em busca dessa meta, inicialmente a empolgação está muito alta, mas ao longo do tempo essa empolgação ela vai caindo. E é nesses pontos que a gente vai se agarrar para não abandonar a meta. Então tenha muito claro qual o motivo teu para essa ação. O exemplo do estudo: quero estudar 1 hora por dia porque eu vou aprender mais e eu vou fazer um trabalho melhor com esse conhecimento que eu vou adquirir. Isso vai fazer com que eu tenha mais recursos financeiros, porque possivelmente eu vou conseguir mais reconhecimento com relação a isso. Isso vai me dar mais estabilidade financeira, isso vai me permitir mais tranquilidade. Então, ó, o caminho, né? O que que isso vai te beneficiar? E o T é temporal. Quanto tempo? Agora a gente vai pensar no intervalo ali de tempo, de dedicação que tu vai dar para isso. Em quanto tempo eu quero atingir essa meta? Qual o prazo máximo para eu conseguir isso? E qual o prazo mínimo? E quando for pensar sobre isso, já leve em consideração que não temos o controle de tudo, então possivelmente imprevistos vão acontecer e podem te desviar do caminho, atrapalhar os teus planos. E não esquece que esse tempo tem que também estar alinhado com os outros passos ali da nossa meta SMART, que é ser algo possível. Por exemplo, eu quero fazer isso por um mês, uma semana, um ano, em tanto tempo. Então, agora que eu já te falei sobre os 5 elementos importantes dessa meta, e eu vou utilizar um exemplo aqui que muitas pessoas querem como meta na vida, que é emagrecer. O S de específico para essa meta de querer emagrecer poderia ser: eu quero perder 1 quilo em 2 meses. O M é mensurável. Na verdade, a gente já deu a pista aqui de ser 1 quilo. Isso eu consigo mensurar, é um número, eu posso quantificar isso. E tendo em vista que essa mensuração precisa ser feita ao longo do processo. Então, eu vou medir isso talvez com uma balança. Inclusive, eu posso registrar esses avanços, talvez num aplicativo, um caderno, alguma coisa, para que tu possa ter esse acompanhamento. O A de alcançável é pensar quais recursos que tu tem que podem te favorecer, que podem te ajudar em direção a esse objetivo. Então, por exemplo, numa meta de emagrecimento, pode ser: eu vou talvez reduzir o número de doces, de açúcar na minha vida, eu quero tomar mais água, quero tomar 2 litros de água por dia, eu posso consultar com um nutricionista na data tal, dia tal.
eu quero fazer exercícios 3 vezes na semana. Então veja que tudo isso são metas alcançáveis, mas alcançáveis para algumas pessoas, talvez para outra, uma parte dessa meta, dessas sugestões que eu dei, pode não ser mais tão possível assim. Então isso é uma coisa que só tu vai poder avaliar aí na tua rotina. O R de relevante pode ser: eu quero emagrecer porque eu quero me olhar no espelho, gostar da minha imagem, gostar do que eu tô vendo, eu quero me sentir bem nas roupas, eu quero ter mais saúde porque eu quero fazer um passeio com os meus filhos e não me sentir tão cansada, eu quero participar mais da vida dos meus filhos, do meu namorado, eu quero acompanhar o meu namorado em caminhadas, em trilhas, eu quero ter mais energia, eu quero usar isso, né, esses benefícios que o exercício vai me dar em coisas que são valiosas para mim na minha vida. Isso seria algo relevante. E aqui eu tô dando só sugestões completamente aleatórias. Isso é uma coisa muito pessoal. Precisa avaliar isso e aplicar para ti na tua vida. E o tempo? Quanto tempo eu vou fazer isso, que eu vou me dispor a fazer tudo isso? Em quanto tempo eu quero perder este 1 quilo, esses 2 quilos? Eu quero perder em 1 mês? Tudo bem. Lembra de ser algo possível também. No fim das contas, costurando tudo aquilo que a gente já falou, ficaria mais ou menos uma meta assim: eu quero perder 2 quilos em 1 mês, até a data tal, e para isso eu vou consultar com o nutricionista, eu vou acrescentar isso e isso na minha rotina, eu vou eliminar os doces, essa parte aqui, vou comer mais fibras e vai listando ali as coisas que tu vai fazer, que tu consegue fazer. Vou acompanhar o meu progresso, registrando no aplicativo tal, eu vou medir, eu vou fazer esses registros todos os sábados, todos os domingos, e eu vou fazer tudo isso porque isso é importante para mim, por tal e tal motivo, porque eu quero saúde na minha vida, e todos esses motivos que tu já pensou aí na tua vida. E é isso. Isso seria uma meta SMART. Agora aqui eu vou te dar uma dica bônus importante. Não esquece que, como eu comentei antes, alguns obstáculos vão aparecer nesse caminho, porque nós não conseguimos controlar todas as variáveis, por mais planejamento que tu tenha. Pode ser que aconteçam coisas que vão dar rasteiro no teu planejamento. Mas a gente já pode ter uma noção já de antemão o que pode dar errado, o que pode acontecer que pode me afastar desse objetivo. Então, já lista aí os obstáculos que podem aparecer e também já pensa a forma como tu gostaria de lidar com esses obstáculos, como que tu pode driblar isso que vai acontecer. E também não esquece que essas metas, elas são reajustáveis, tem que ter uma certa flexibilidade, porque quando tu vai aplicar, talvez tu perceba coisas que tu não te deu conta quando estava fazendo, construindo essas metas. E isso tu vai flexibilizando, vai modificando uma coisa ali, e são habilidades aí que tu vai adquirindo também ao longo do processo. E outro ponto importante, não posso deixar de falar, cuidado com a perfeição, de querer um plano perfeito, ou de ficar só no planejamento, refazer 1000 vezes antes de começar. Lembra que assim, sem ação, essa meta não vai ser atingida. Precisa arregaçar as mangas e ir a campo. Não adianta tu ter um plano perfeito se tu não vai aplicar nada disso. E outro ponto bacana aqui de eu comentar, não se esquece de reforçar. O que é isso? É te premiar quando conseguir atingir essas metas, e não só a grande meta, se a tua meta for a longo prazo, mas as pequenas metas, porque tu precisa desse gás durante o processo também. Então já pensa aí nesse teu planejamento, como que tu pode te premiar conforme for atingindo essas metas. E isso não vale só para a meta grandona, isso também vale para as pequenas. E não subestime as tuas pequenas metas, os teus pequenos avanços no dia a dia. Não subestima isso, porque é exatamente esse pouquinho de pouquinho que lá no futuro tu vai conseguir atingir. Vai olhar para trás e um monte de pouquinhos e tu vai ver que cada pouquinho foi importante para que tu chegasse nessa meta. Não se esquece disso, tá bem? Então, por hoje é isso. Se tu gostou desse vídeo, se foi útil para ti, dá um like para eu saber que tu gostou e compartilha com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo e podem ter benefícios fazendo as metas com o método SMART, certo? Por hoje é isso e até o próximo vídeo.